Programa Sabor e Saúde. Apoio Empório Gaudêncio, produtos naturais. Chefe Carol Navarro, gastronomia saudável. E Café Delícias do Sítio. Olá, sejam bem-vindos ao programa Sabor e Saúde. Eu sou a Gabriela, estudante de nutrição da Unimar. E hoje nós estamos aqui com a Carol, uma gastrônoma, que vai fazer pra gente um pão de forma sem glúten. Se apresente um pouco, fale do seu trabalho. Olá, meu nome é Carol Navarro, eu sou engenheira de alimentos, me formei aqui na Unimar. Depois de 14 anos de formada, eu resolvi fazer o curso de gastronomia. E hoje estou me especializando em gastronomia funcional. Hoje nós vamos então fazer um pão de forma sem glúten, né? E para a gente conseguir fazer um pão, né, com uma textura do que a gente espera de um pão, substituindo, né, tirando a farinha de trigo, a gente não consegue substituir apenas por uma farinha. Então hoje aqui nós vamos ver que eu fiz uma composição, né, de vários ingredientes. Nós vamos fazer uma mistura aqui da farinha de amêndoas, que é uma oleaginosa, do polvilho doce, da farinha de aveia, da farinha de linhaça, da farinha de semente de girassol. A farinha de semente de girassol, eu peguei a sementinha de girassol e só triturei no liquidificador. E aí obtive a farinha. Porém, quando a gente tira o glúten de uma preparação, a gente perde, né, o glúten ele confere, né, na receita a elasticidade e a estrutura. Então, quando a gente tira, né, o glúten, a gente perde isso. Essas farinhas que a gente está utilizando aqui, elas não têm essa característica. Então, o que que a gente faz para a gente conseguir obter também aí um pão também fofinho, macio, que consiga ter um bom crescimento? A gente utiliza um espessante. A indústria hoje tem alguns, né? Hoje na receita a gente está utilizando a goma xantana, mas também tem a carboximetilcelulose, a goma guar. Esse espessante, ele vai entrar na receita para aglutinar os ingredientes, então para juntar, para unificar, né? Para dar elasticidade, né? Assim como o polvilho também, ele está entrando nessa receita para dar gomosidade. E os outros ingredientes que estão aqui, eles estão entrando na composição com uma fração de gordura, com os nutrientes e com fibras. Então, desta forma, fazendo essa composição, a gente consegue ter a substituição pela farinha de trigo. Os demais ingredientes da receita, que seria a parte líquida, nós temos então a água, o azeite, o vinagre de maçã, os ovos. E aí, por último, nós vamos adicionar o sal. O sal, ele só entra na preparação no final, para ele não atrapalhar a fermentação. Nessa receita, nós estamos utilizando o fermento biológico seco instantâneo. Esses são os ingredientes da nossa receita de hoje, então. Nós vamos começar levando a batedeira os ingredientes sólidos, exceto o sal, como eu disse, que vai entrar no final da receita. E a gente falou agora que a gente vai fazer uma receita sem glúten, né? Para o pessoal de casa entender o que seria o glúten, né? E onde que ele está presente? O glúten ele está presente em alguns cereais, né? Como o trigo, a cevada e o centeio. E em alguns outros cereais por contaminação. Por exemplo, a aveia no Brasil, né? Ela é contaminada já na lavoura, né? Então, quando tem rodízio, né? Numa plantação onde tinha trigo, é plantado aveia e aí ela acaba se contaminando com o glúten. Mas o cereal em si, a aveia, ela não tem o glúten. Já tem algumas marcas no mercado até que já vendem aveia sem glúten, nem por contaminação. Então, basicamente, o glúten ele é um conjunto de proteínas, né, presente nesses três cereais, né, trigo, centeio e cevada. O que a gente mais usa, né, na panificação é a farinha de trigo e por isso que essa característica é muito específica do glúten, né,
de trazer algumas características para o produto final, né? Como a elasticidade, a gomosidade, a estrutura da receita final. Por isso que para a gente transformar um pão de forma num pão sem glúten, é necessário que a gente faça essa composição de farinhas. Bom, então agora a gente vai dar início à preparação do pão, né? Nós vamos colocar todos os ingredientes secos aqui, exceto o sal. Então vamos colocar a farinha de amêndoas. Polvilho doce. Em substituição à farinha de amêndoas, a gente poderia estar usando farinha de outra oleaginosa, castanha de caju, que também tem um sabor neutro. Aqui então é a farinha de semente de girassol. Poderia ser também farinha de semente de abóbora. Mesma coisa, eu pego a semente de abóbora e trituro ela no liquidificador para virar farinha. Farinha de aveia. E a farinha de linhaça. Aqui a gente tem que ter o cuidado de misturar bem, lembrando que todos esses ingredientes estão substituindo como se fosse a farinha de trigo. Então eles têm que estar bem homogêneos. Agora nós vamos acrescentar o açúcar demerara. O açúcar ele entra para auxiliar na fermentação. Então aqui, na verdade, eu só coloquei no liquidificador também o açúcar demerara e triturei, para ele ficar bem fininho. E tem problema se usar ele sem triturar? Ou... Na verdade, quanto mais fino o grãozinho, mais ele ajuda, facilita a fermentação, tá? Então eu sempre indico que triture ele antes. Aqui vai entrar a goma xantana como espessante da receita e o fermento biológico. O açúcar utilizado na receita foi o demerara triturado, né? O demerara ele é um açúcar menos processado, né? Ele não é refinado. Poderia também estar utilizando o açúcar mascavo na mesma proporção. Bom, nós vamos iniciar então aqui a mistura. E na sequência, nós vamos entrar com os líquidos, né? Então eu vou colocar a água, bater em velocidade lenta, depois eu vou entrando com os ovos, o azeite e o vinagre. E aí nós vamos bater por aproximadamente 2 minutos. No pão sem glúten não tem a necessidade da sova, exatamente porque não tem o glúten, né? O glúten ele se desenvolve através da umidade e ação mecânica, que é aí onde ele vai formar a rede de glúten. No caso, como aqui a gente não tem o glúten, é só mesmo para todos os ingredientes estarem aí bem uniformes. Então a água vai umedecer os ingredientes. Os ovos. Tem uma ordem específica ou não? Eu coloco a água, os ovos, agora vai entrar o azeite e o vinagre. Aumentei um pouquinho a velocidade e aí é só deixar bater por uns 2 minutos. Vou parar só um pouquinho para tirar a massa das bordas da batedeira. A mistura está bem uniforme. E agora nós vamos colocar o sal. E aí eu bato só até misturar. Eu percebo que o sal já incorporou na massa. Então aqui está a massa, ela fica nessa consistência, uma massa pesada, pegajosa.
Nós vamos utilizar aqui uma forma de pão de forma. Ela está untada com azeite e está enfarinhada com uma misturinha do polvilho doce e com a farinha de aveia. Atenção na hora de passar o azeite, é uma camada bem fina na forma, então tem que ficar assim, ó, sem aqueles grumos que às vezes a gente vê no fundo da forma, que junta o óleo ou o azeite, porque senão na hora que a gente desenforma o pão fica aquela camada grossa, branca, grudada no pão. Bom, então aqui a gente tem a massa, vamos colocá-la na forma. Esse pão ele pesa aproximadamente 700 gramas. Ele tem uma validade em temperatura ambiente de 3 dias e congelado de 1 mês. Então ele depois de pronto, de assado, eu posso já fatiá-lo e levar ao freezer por até 1 mês. E aí eu pego a fatia mesmo congelada e já levo ao forno. Para a gente conseguir espalhar essa massa aqui e deixá-la bem uniforme, eu sempre deixo assim uma vasilhinha com água do lado, vou molhando a colher e tirando. Aí ele sai com facilidade. E aí agora a gente espalha. Vai molhando a colher e espalhando. Até ficar uniforme. Ok, agora a gente vai passar essa misturinha de gema, um fiozinho de azeite e um pouquinho de água. E isso seria para quê? Só para dar uma cor bonita, né? Ficar assim esse douradinho por cima do pão. Afinal, a gente come com os olhos também, né? Feito isso, a gente vai jogar agora, salpicar. Aqui eu coloquei um pouquinho da semente de girassol e da linhaça. Depois de salpicar, eu venho novamente com essa misturinha, só um pouquinho, que vai servir como uma cola. Para não acontecer de na hora que assar o pão e a gente for cortar, as sementes caírem. Então aqui nosso pão está pronto para ir para fermentação. Então a gente leva para um lugar quente, a gente cobre e deixa aí aproximadamente 40, 50 minutos, até ele dobrar de volume. Dobrou de volume, leva ao forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 30 minutos, até o pão ficar nesse aspecto assim, bem douradinho. E aí tá pronto. Vamos levar pro forno. Agora que o nosso pão ficou pronto, ficou bem bonito, né? Obrigada. Na verdade, assim, antes da você desenformar qualquer pão, né, não só sem glúten, mas a gente sempre tem que esperar uns 10 minutinhos para ele dar uma esfriada, não muito mais que isso, porque senão o pão começa a suar dentro da forma e aí ele umedece. Então espera uns 10 minutinhos e aí já desenforma. Para a gente cortar o pão, ele precisa estar bem frio, porque senão depois ele também embatuma no meio, tá? Então o nosso aqui já está frio e aí a gente já pode cortar. Pode cortar então. Vamos cortar. E se alguém quiser conhecer mais do seu trabalho, por onde que a gente te encontra? Eu tô nas redes sociais como Chefe Carol Navarro. Hoje eu tenho alguns serviços.
Eu dou personal chef, né? Então esse serviço eu vou até a casa das pessoas, né? E aí eu ensino quem cozinha na casa ou se é a pessoa que cozinha. E aí de acordo com o que ela tem de hábitos alimentares. Eu também dou workshops, né? Sempre voltado à gastronomia saudável. Terá um workshop de panificação agora dia 20/11. Então, se alguém interessar, quiser aprender outras receitas, né, eu darei esse workshop. Então, dia 20/11 é só entrar em contato comigo. Ou pelas redes sociais ou através do meu contato. Para mais detalhes, é só entrar na página do Café Delícias do Sítio. Vamos comer? Vamos experimentar? Aprovado? Aprovado? Muito bom. Obrigada. Programa Sabor e Saúde. Apoio Empório Gaudêncio, produtos naturais. Chefe Carol Navarro, gastronomia saudável. E Café Delícias do Sítio.